Então, dando início à nossa primeira aula ainda, nessa parte 2. Então, vamos ver um tópico bem importante dessa primeira aula, onde é bastante visto aí em questões pode cair essa ideia que a gente vai ver agora. Então, a gente vai falar de paralelismo, que vamos pegar algumas relações quando tem retas paralelas, né? Então, vamos ver. Então, dado duas ou mais retas paralelas cortadas por uma transversal, temos em cada ponto de interseção dois pares de ângulos opostos pelo vértice. Então aí está juntando algumas informações, né, falando que são retas paralelas cortadas por uma transversal e está utilizando a ideia de ser opostos pelo vértice, né, como a gente viu na parte 1 dessa aula. Então, pelo desenho aí vai ficar mais fácil de entender. Então, o que é que a gente tem aqui? Ó? Como foi dito aí essa definição inicial. Então, eu estou com uma reta aqui R, por exemplo, eu chamei de R, paralela a outra reta aqui que eu chamei de S, né? Sempre a gente dá nome a essas retas para ficar mais fácil aí. Então, eu estou com duas retas paralelas, como está dizendo aí, só que ela é cortada por uma transversal. Então, está sendo cortada por uma reta aí que passa no meio das duas aí, ó. Então, essa reta que está, eu vou chamar aqui de reta T. Então, é isso que está dizendo aí no enunciado. E em cada ponto de interseção, ou seja, esses pontos aqui que está em preto, ó, esse e esse, é o ponto onde ela toca cada uma das retas, está formando dois pares de ângulos opostos pelo vértice, né? Então, está formando esses pares aqui, ó, opostos pelo vértice, né? A com C e B com D, e formando esses outros pares aqui, né? E com G e F com H. Então, a gente vai analisar o que acontece com esses ângulos aí e tirar algumas relações que são de grande importância aí para a gente começar a relacionar esses ângulos aí, quando acontece esse caso aí em questão. Só outra informação aqui, então, quando acontece isso, então a gente tem aqui só uma nomenclatura a se falar, né? Então, eu tenho essa região externa aqui, que fica acima da reta R, eu chamo de região externa. Vou ter outra região externa aqui, que fica abaixo da reta S, né? Então, fica abaixo dessa reta aqui de baixo. Então, eu chamo de região externa, né? E a região que fica entre as duas retas paralelas aqui, eu chamo, logicamente, de região interna. Então, só para a gente diferenciar essas regiões, porque vai ser importante agora para quando a gente fizer essas relações que a gente vai ver agora. Então, quais são essas relações importantes que a gente tira dessas retas serem paralelas aí? Então, a primeira relação é que ângulos correspondentes são iguais, né? Então, essa é a primeira relação que a gente tira, que ângulos correspondentes são iguais. Então, o que é ângulo? Um ângulo ser correspondente. Então, a gente está analisando agora esses pares de ângulo juntamente com esses de baixo. Então, o que é um ângulo ser correspondente? Então, é o ângulo aqui que está na mesma posição do que está aqui embaixo. Eles correspondem à mesma posição, por isso que eles são ditos correspondentes. Então, analisando aqui esse ângulo A, por exemplo. Então, eu tenho esse ângulo A na parte de cima, ó, que ele está acima da reta R e à direita da reta T aqui. Então, qual é o ângulo que corresponde a esse ângulo A aqui embaixo? É quem? Ó? Então, é o ângulo que fica na mesma posição. Ó. Então, eu tenho esse ângulo E aí. Ó. Por quê? Está acima da reta S, igual aqui está acima, e está à direita da reta T, igual aqui está à direita da reta T. Então, a gente tem aqui que esses ângulos aí, ó, A e E, são correspondentes, ó, porque eles estão na mesma posição. Então, é por isso que a gente vai ter essas equivalências aí, né? Então, por isso que a gente diz que o ângulo A é congruente ao ângulo E, né? A gente viu que ele está na mesma posição, então, por conta do paralelismo, então a gente já tira essa primeira relação aí, né? Que a medida do ângulo A vai ser igual à medida do ângulo E. E se a gente fosse analisar aqui com esses outros pares de ângulos, ia dar a mesma coisa. Se a gente analisar agora o B, por exemplo, o B está acima da reta R e à esquerda da reta T.
qual é o ângulo aqui de baixo que corresponde a esse B, ó. Então, fazendo a mesma análise, a gente vai ter que o F, ó, vai estar acima da reta e à esquerda da reta T. Então, portanto, esses ângulos são correspondentes, e se eles são correspondentes, eles são iguais, né? São congruentes. E da mesma forma, o D com H, ó, está abaixo e à direita. Então, o D com H são correspondentes, logo eles são congruentes também. E da mesma forma, o C com o G. Então, por eles serem correspondentes, a gente já tirou 4 relações aí, ó. 4 relações de congruências aí, que essas medidas são iguais, né? O A com E, o B com F, o C com G e o D com H. Uma outra relação que a gente vai tirar é o quê? Que ângulos alternos são iguais. Então, o que é um ângulo C alterno, né? Então, os ângulos alternos se diferenciam em 2 grupos, né? Eles podem ser externos ou internos. Então, logicamente aqui se está falando em externo, quer dizer que eu vou olhar para a região externa lá da figura. E internos eu vou olhar para a região interna. E como o próprio nome diz aqui, ó, porque eles são alternos. Então eles vão ser alternos porque eles alternam de posição. Por exemplo, se eu olhar para os alternos externos, ó, então eu vou olhar para a minha região externa aqui de cima e a região externa aqui de baixo. Então, olhando por exemplo, esse A aqui novamente. Então, o A está na região externa. Qual é o ângulo aqui de baixo que está alternando de posição com o A? Então, note que o A está à direita. Então, o G está à esquerda, né? Ele está alternando de lado. Ambos estão na região externa, só que estão em lados opostos. Então, a gente diz que o A e o G são alternos, porque estão alternando de lado. E estão externos, né? Porque estão na região externa. Então, a gente vai tirar essas mesmas relações agora com os outros ângulos. O A vai ser congruente a G. Então, a gente sabe que esses vão ter a mesma medida. Aqui a gente tinha A com E e o A com G também vai ser igual. Também vai ser igual a esses dois ângulos. E se a gente fizer análise para o B e o H, vai dar na mesma coisa. Ambos estão na região externa, o B e o H. Um está à esquerda, o outro está à direita. Então, eles estão alternando de posição. Como eles são alternos externos, são congruentes. Então, a gente tira a segunda relação aqui. E olhando agora para os ângulos internos, ó, a gente faz a mesma análise. Olhando para a região interna, a gente vai ter esses 4 ângulos aqui, ó, C e D, E e F. Então, é só olhar quando ele alterna de lado, né? Por exemplo, esse D está interno. E qual é o outro que está alternando de posição? O F. Então, um está à direita da reta T e o outro está à esquerda da reta T. Ó. Então, a gente tem que esse ângulo D e o F são alternos internos agora, ó, porque estão na região interna. Da mesma forma, o C com o E. Então, a gente já finaliza também mais 2 congruências aí. Ó. Por eles serem alternos internos, eles também são congruentes aí, vão ter a mesma medida. E uma terceira relação um terceiro resultado que a gente tira aí do paralelismo é o que? Ó, que ângulos colaterais são suplementares. Então notem agora que não está falando mais em congruência nem igualdade, são suplementares. A gente vai ver isso também daqui a pouco, mas eu já vou explicar agora o que é ser suplementar. E o que é um ângulo C colateral? A gente já viu que é um ângulo C alterno externo, C correspondente. E o que é um ângulo C colateral? Que eles estão do mesmo lado da reta transversal. Então, da mesma forma, eles se dividem em externos e internos. Só que agora, em vez de ele estar alternando de lado, eles vão estar do mesmo lado. Ó. Então, é como se fosse o contrário de ser alterno. Por exemplo, analisando aqui a região externa, né? Então, vou olhar os ângulos colaterais externos. Então, olhando para a região externa aqui, eu vou ter 4 ângulos, né? Só que agora eu vou considerar o ângulo A aqui, ó. Então, o ângulo A é externo. Qual é o ângulo aqui que vai ser colateral ao ângulo A? Ó? O G a gente viu que era
alterno, né? Porque um estava à direita e outro à esquerda. Só que agora é colateral, ó. Colateral que está do mesmo lado da reta transversal. Então é só pegar agora o ângulo H, ó. O A e o H estão externos e estão do mesmo lado, ó. Ambos estão à direita da reta T. Então quer dizer agora que o ângulo A e o ângulo H são colaterais externos. E o que quer dizer suplementar? É que quando eu pego a soma deles dois, vai ter que dar 180. Então o que é ser um ângulo suplementar? É quando eu pego a soma de dois ângulos, por exemplo, aí, ó, o A e o H a gente viu que são colaterais, né? Então, quando eu somar a medida do ângulo A com a medida do ângulo H, isso vai ter que dar 180 graus. Então, isso é o que quer dizer um ângulo ser suplementar. Quando eu pego a soma das duas medidas do ângulo, isso tem que dar 180. Então, a gente viu aqui, ó, que o A e o H são colaterais externos, então quando eu somar esses dois tem que dar 180. Fazendo análise para os outros ângulos também, ó, se eu pegar o B e o G, eles são colaterais externos, então quando eu somar a medida de B com a de G, vai ter que dar 180 também. E da mesma forma os internos, ó. O C e o F, né? Ambos são internos e estão do mesmo lado da reta transversal, né? Ambos estão à esquerda da reta. Então, eles são colaterais internos. E se são colaterais internos, então são suplementares também. Então, a soma de C com F vai dar 180. E da mesma forma, um D com E. Então, essas são as relações que a gente tira. Tudo isso resultante do paralelismo aí cortada por uma transversal. Então, essas informações são bem importantes, porque se cair alguma questão que envolva paralelismo, vocês vão ter que saber essas relações aí. E é fácil de ver, só basta olhar para o desenho lá. Uma outra coisa também que a gente vê é bissetriz de um ângulo. O que é bissetriz de um ângulo? Então está aí a definição, né? Bissetriz é a semirreta de origem no vértice de ângulo que o divide em duas partes iguais ou congruentes. Então, pelo desenho aí fica fácil de ver. Então, vamos analisar o desenho aqui. Então, eu estou com a origem aqui, ó, novamente, ó, sempre relembrando a definição de ângulo. Parto uma semirreta que passa pelo ponto A e passa outra semirreta pelo ponto C. Então, eu ia estar com esse ângulo todinho aqui, ó, em vermelho. A soma desses dois bichinhos aqui. Esse é meu ângulo que formou pela reta OA e OC. Só que agora eu estou falando em bissetriz. O que é bissetriz? Ó? Bissetriz vai ser essa semirreta aqui, que passa por B. Então, estou pegando outra semirreta, que vai dar origem também. E quando eu falo que essa reta aqui é uma bissetriz, ó, então necessariamente tem que acontecer o quê? Ó? Essa semirreta vai partir esse ângulo todo em duas partes iguais. Então, é isso que a gente tira de ser uma bissetriz. Ó. Toda vez que falar em bissetriz, a gente sabe que vai dividir o ângulo todo em duas partes iguais. Então, é isso que está dito aí em forma de símbolo agora. Se OB é bissetriz, então essa reta aqui do meio, então tem que acontecer o quê? Tem que acontecer isso aqui, ó. O ângulo AOB, que é esse de cima aqui, ó, AOB, vai ser igual ao ângulo BOC, que é esse de baixo. Então, a gente vai ter essa congruência aí, porque pelo fato de ser bissetriz aí, essa reta. E, continuando aqui, para terminar essas informações, ó, falar em complemento e suplemento de um ângulo, né? Agora eu já falei sobre suplemento, né? Que é quando a soma dá 180. Mas só para deixar agora bem em forma de símbolo, para vocês terem uma ideia, então a gente vai definir aqui o que é isso. Então, sejam A e B dois ângulos, temos que o quê? Ó? Se a soma de A com o ângulo B der igual a 90, então a gente tem que esses ângulos são complementares. Então, se na hora de uma questão falar em complementar,
eu já tenho que saber o que, ó, é complementar, porque acontece isso aqui, ó. Quando eu somo os dois ângulos, dá 90 graus. E suplementar a gente já viu agora, né? Se eu somar dois ângulos e der 180, quer dizer que esses dois ângulos são suplementares. Então, com isso a gente termina todas essas informações que envolvem esse primeiro assunto de ângulo. E para fixar um pouco só essa ideia aí, questões que podem cair aí na prova ou no simulado que vai ter. Então a gente vai fixar um pouquinho essa ideia de paralelismo fazendo um exemplo aí. Vou mostrar para vocês duas formas de fazer essa questão. Uma mais longa, né, que é utilizando esse assunto que a gente viu. E vou dar uma dica de como fazer ela de um jeito mais fácil, que pode ajudar vocês também até na questão do tempo. Então o que é que tem aí nesse exemplo aí? Então na figura os pontos A e B estão no mesmo plano. Então eu estou com o ponto A e B aqui, que contém as retas R e S, que são paralelas. Ó. Então, se são paralelas, a gente sabe que vai usar toda essa ideia de paralelismo. Então eu estou com a reta R, que é paralela à reta S. E eu quero descobrir o valor de A. Então, meu objetivo dessa questão é descobrir o valor de A. Então, se está falando em paralelismo, a gente sabe que vai ter que utilizar esse assunto de retas paralelas. Né? Então, a gente vai utilizar todo o que foi visto aí nos slides anteriores para resolver essa questão. Então, como é que eu vou resolver essa questão? Note que essa questão a gente vai ter que construir mais retas para poder a gente resolver essa questão. Então, o primeiro passo aí é traçar uma reta paralela a R, passando pelo ponto B. Ó. Então, ó, eu vou construir uma reta paralela. Então, passando por esse ponto B aqui. Ó. Então, eu vou fazer uma reta aqui, como se eu desenhasse uma reta passando por B aqui, que vai ser paralela a R. Né? Então, eu vou analisar só essa primeira parte para a gente ver o que é que tira. Então, tirando a figura lá e só considerando a parte de cima, ó, então eu estou com a minha reta R do mesmo jeito e tracei uma reta paralela passando por B aí. Então o ângulo 30 foi dado lá na questão e a gente tinha visto lá, ó, que esse ângulo todo mede 40. Só que aqui, ó, como eu passei essa reta, eu dividi esse ângulo em dois ângulos diferentes. Ó. Tudo eu sei que é 40, mas só que eu dividi em duas medidas diferentes. Então, o meu objetivo desse primeiro passo é o quê? É descobrir o valor de x e o valor de y. E, lógico, como a gente está falando em retas paralelas, a gente vai usar aquelas relações que a gente viu. Então, como é que eu descubro esse x? Ó? Este x tem alguma relação com esse 30, pelo que a gente viu lá? A gente sabe que tem, né? Ó? O 30 está acima e à esquerda da reta transversal aqui, ó. E o x está acima e também à esquerda da reta transversal. Então, se eles estão na mesma posição, a gente viu que o quê? Que eles são correspondentes, né? E se eles são correspondentes, eles vão ser iguais. Ó. Então, o meu x vai ser igual a 30. Pelo fato deles serem correspondentes, como a gente viu. Então, eu já descobri o meu x aqui, que é 30. E para descobrir o y é fácil, né? Ó, se esse ângulo todo aqui mede 40, e eu sei que o x mede 30, então, logicamente, sem fazer conta nenhuma, a gente sabe que o y vai ser 10. Então, a gente já descobriu quem são esses ângulos aí. Ó. Só que o segundo passo é o quê? É fazer outra reta aí. Ó. Então, eu fiz uma reta passando por B, agora eu vou fazer uma reta passando por A. Ó. De modo que seja também paralela à reta S e à reta R, né? Sempre eu construo da forma que eles sejam paralelas para quê? Para eu poder usar essas relações. Então, o segundo passo aí é traçar uma reta paralela a R passando pelo ponto A. Então, eu vou construir agora essa reta e estou considerando agora a parte de baixo da figura aí. Note que esse 10 que aparece é justamente o Y que eu descobri agora. Então, eu tenho o 10 aí, o 60 foi dado lá na questão, e eu quero descobrir o A, né? Que é esse ângulo todo aí. Mas só que quando eu passei essa reta passando pelo ponto A, ó, eu cortei o ângulo A em dois ângulos diferentes, né?
Então, o meu objetivo agora vai ser descobrir o A1 e o A2 utilizando o quê? Aquelas relações de paralelismo. Então, utilizando aí as relações, a gente vai ter que o quê? Que o A1 é igual a 10, porque eu tenho essa igualdade aqui do A1 igual a 10. Eles são alternos internos. Então, agora eu estou usando a outra relação lá. Eles estão na parte interna e estão alternando de lado. Ó. Um está à esquerda, o outro à direita. Então, eu tenho essa igualdade aí. Então, eu já descobri o meu A1 que vale 10. E se eu quero descobrir o A2, eu faço o quê? Ó? Eu vou comparar ele agora com o 60. Ambos estão na região interna aqui, dessas duas retas. Um está à esquerda e o outro à direita, né? Então, eu vou ter que o meu A2 vale 60, pelo mesmo motivo, né? Deles serem alternos internos. Então, eu descobri o meu A1 e o meu A2. Então, só é somar. Quando eu somo esses dois ângulos aqui, dá o meu ângulo A que eu queria. Então, logo o meu A vai ser igual a 10 mais 60, que vai ser 70. Que é a alternativa D lá, no caso da questão. Então, note que essa questão é fácil de fazer, ó. Só é utilizar essas construções de retas paralelas, só que deu um trabalhinho, não foi? Então, eu tenho uma dica para vocês nessa primeira aula, que é o quê? Que é usar uma informação aqui que vai fazer com que vocês façam essa questão rapidinho. Então, outra forma de resolução é utilizar o teorema dos bicos, né? Então, é um teorema aí que vai ajudar vocês a resolverem questões que envolvem paralelismo. O que é que diz esse teorema? Se entre duas retas paralelas traçarmos segmentos formando os bicos, a soma das medidas dos ângulos converte à direita é igual à soma das medidas dos ângulos converte na direção oposta, independente da quantidade de ângulos. Então, fazendo a mesma figurinha aí, vamos entender o que está dizendo esse teorema. Então, novamente, eu estou com o mesmo problema aqui, ó. Os ângulos são o mesmo que foi dado. Só que agora o que é que está dizendo? Ó? Se entre duas retas paralelas traçarmos segmentos formando bicos. Ó. É justamente o que acontece nessa questão. Então, eu vou considerar agora só os ângulos que estão internos aqui. Ó. O 60, o A, o 40 e esse U. Ó. O 30 eu não considero, por quê? Porque ele já está na região externa, né? Eu só quero pegar os ângulos que estão na parte de dentro, né? Na região interna. Por isso que eu fiz esse U aí. O 30 eu não uso, mas eu vou usar o U porque ele está entre as retas. Ó. Então, se formam segmentos formando bicos, ó, então eu tenho um bico aqui, ó, tenho outro bico aqui, que é essa quina aqui. Então, se eu tenho segmentos que formam esses bicos aí, eu sei que eu posso usar esse teorema. E o que é que diz o teorema? Ó? Que a soma das medidas dos ângulos converte à direita. Então, eu tenho dois vértices à direita aqui, ó. Esse que tem um ângulo 60 e esse que tem um ângulo 40, né? Esse vértice B aí. Então, essa soma aqui vai ser igual aos vértices que tem na posição oposta. Então, eu tenho dois vértices na posição oposta aqui, ó. Que é esse vértice A aqui, que tem esse ângulo A. E esse vértice aqui, que tem um ângulo U. Então, está dizendo aí no teorema que essas duas somas aí vão ser iguais, né? E o meu U aqui que eu botei, quem é esse U? Para descobrir quem é esse U, não precisa nem fazer conta. Porque aqui, ó, qual é a relação que a gente tira do 30 com o U? Então, eles são opostos pelo vértice, né? Aquela primeira informação da primeira parte da aula. Eu tenho um ângulo aqui que está sendo oposto por esse vértice aqui, que é U, né? Então, eu sei que essas medidas têm que serem iguais. Ó. Então, o meu U é igual a 30. Então, como eu tenho um U igual a 30, tenho esse 40 e tenho esse 60 e quero descobrir o A, então só é utilizar a igualdade que está dita aí, né? Então, pelo teorema aí, a gente tem que o quê? Que o A mais 30, ou seja, esse ângulozinho aqui, ó, converte-se à esquerda, mais esse converte-se à esquerda, que é o que é 30, tem que ser igual ao de vértice à direita, que é esse aqui que tem o 60 e esse B que tem o 40. Então, eu tenho essa igualdade aí dessas somas. Então, fazendo essa continha aí fácil, a equação do primeiro grau, né? Isolando o valor de A, a gente tem que o quê? Ó? 40 mais 60 é 100. O 30 está mais, passa menos. Então, 100 menos 30 dá
70, né? É óbvio que tem que dar o mesmo valor, só que agora tem muitos menos conta, não foi? Então, toda vez que eu tenho esse tipo de questão que formam bicos, eu posso utilizar esse teorema aí para facilitar a conta. Se não quiser fazer desse jeito, faz utilizando aquelas construções de retas paralelas como a gente viu. E é isso aí.